E aí, pessoal? Bem-vindos de volta a mais um episódio do podcast Bryce Crawford. Eu sou o Bryce e hoje estou muito animado com este episódio, como sempre. Temos que ficar animados com os episódios, mas hoje estamos falando sobre o Espírito Santo. Intitulamos este episódio Bom Dia, Espírito Santo. Esse título é de um livro que eu li sobre o Espírito Santo, do Benny Hinn. Agora, eu já li um monte de artigos e livros sobre o Espírito Santo, porque é um assunto bem delicado. Vamos falar disso em um minuto. Eu não sei porque é um assunto delicado, mas as pessoas o percebem como um assunto delicado. Mas de todos os livros e artigos que eu já li sobre o Espírito Santo, Bom Dia, Espírito Santo, do Benny Hinn, foi o que mais me ajudou e um dos livros mais teologicamente corretos que eu já li sobre o Espírito Santo. E então nós vamos falar sobre o propósito e o poder da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é o Espírito de Deus e a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E muitas vezes, a razão pela qual eu disse que o Espírito Santo como tema é um pouco complicado é porque as pessoas ficam com medo de falar sobre o Espírito Santo. É quase como se Deus Pai e Deus Filho fossem, de certa forma, maiores que o Espírito Santo. É assim que as pessoas fazem parecer, sabe? Mas na realidade, eles são totalmente iguais. Às vezes temos medo de falar do Espírito Santo, tipo, quem é ele? O que faz? Há quanto tempo ele existe? Esse tipo de pergunta. E vamos falar sobre isso. Em Gênesis 1:26, esta é a história da criação. Diz: Então Deus disse: Senhor, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Nossa é uma palavra inclusiva, significando que deve haver múltiplas pessoas. Então, isso é uma referência à Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Então, quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, ele está dizendo, vamos criar o homem à imagem de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Assim, o Espírito Santo existe desde antes de o tempo sequer existir, porque ele é Deus. E, portanto, sabemos que o Espírito Santo possui divindade, pois ele já estava presente antes do próprio início dos tempos. Aí sabemos que o Espírito Santo é mencionado como o ajudador. Nós o vemos mencionado como o ajudador, no Novo Testamento. Em João 14:15-17 diz, é Jesus quem fala, ele diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para estar convosco para sempre, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, pois ele habita convosco e estará em vós. Então, a promessa, o Espírito Santo, Jesus diz, quando eu subir ao céu, não vou deixá-los desamparados. Vou dar a vocês o meu espírito, e o meu espírito estará com vocês, e ele os guiará na verdade, e ele será o ajudador. E isso é fundamental porque Jesus diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Mas nós guardamos os seus mandamentos com a ajuda do Espírito Santo, certo? O Espírito Santo é a nossa força dentro de nós que nos permite amar Jesus e amá-lo bem. E, assim, João 16, após João 14, chama o Espírito Santo de Espírito da Verdade e diz que nos guiará em toda a verdade. E menciona isso no trecho de João 14. E assim, para que possamos entender a verdade, que é Jesus e a palavra de Deus, temos que ter o ajudador, porque ele é o Espírito da verdade que nos guia em toda a verdade. Vocês entendem o que estou dizendo? Tipo, o Espírito de Deus vai ter nomes diferentes, mas ele é principalmente o ajudador, porque ele está aqui para nos auxiliar. Deus não nos está deixando na mão. Ele nos deu um ajudador. E nós já mencionamos isso antes. As pessoas tentam menosprezar o Espírito Santo porque ficam com muito medo de falar sobre ele. Mas não há nada de assustador no Espírito Santo. Ele se preocupa com as nossas vidas, ele quer estar envolvido. E então, como foi que o Espírito Santo veio? Como ele entrou? Então, no Antigo Testamento, uma pessoa tinha o Espírito Santo. Deus escolhia uma pessoa e ela teria o Espírito Santo, e essa pessoa ouviria a voz de Deus, e uma nação inteira ouviria apenas essa pessoa. Mas por causa da morte e ressurreição de Jesus, ele dá a todos os crentes acesso ao Espírito Santo. Então, agora não é só uma pessoa, todos podem ter o Espírito Santo em si se aceitarem o dom gratuito da salvação. O Espírito Santo é o selo da nossa salvação. Assim, o Espírito Santo entra em nós e nos sela com a salvação. É assim que você sabe se você sabe que vai para o céu, porque você tem o selo do Espírito Santo em seu coração. Ora, o Espírito Santo veio como um vento impetuoso. Vemos em Joel 2 esta profecia do Espírito Santo. Diz, acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos anciãos sonharão sonhos, e vossos jovens terão visões, até mesmo sobre os servos e servas. Naqueles dias derramarei o meu espírito. Ora, isso se refere aos últimos dias, e os últimos dias são o período em que esperamos Jesus retornar uma segunda vez. Então, os apóstolos estavam nos últimos dias. Vemos que o Espírito é derramado sobre os apóstolos, e isso é um ato contínuo, não para apenas no Pentecostes. Então, Jesus nos dá o Espírito, e vemos que o Espírito Santo teve uma entrada poderosa e um grande interesse. O Espírito Santo teve uma entrada poderosa e marcante. Ele veio com o som de um vento impetuoso e estrondoso e línguas de fogo.
Atos 2, 1-4 diz: Ao chegar o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso que encheu toda a casa onde estavam sentados. Então, há 120 pessoas reunidas no cenáculo. O Espírito Santo vem, soa como um vento forte e estrondoso e enche a sala. E línguas repartidas como de fogo apareceram-lhes e pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Em Isaías 28, na verdade, o versículo 4 relata isso. Em Isaías 28 diz: Com lábios gaguejantes e em outra língua ele falará. Então vemos que o Espírito Santo chega com uma entrada poderosa, um som de vento forte e línguas de fogo são postas sobre as pessoas. Agora, isso é interessante. Eu e meu colega de quarto estávamos falando sobre isso há pouco tempo, sobre como o Pentecostes é um momento de restauração ou redenção do que aconteceu na Torre de Babel. Então, na Torre de Babel, línguas de fogo desceram sobre as pessoas, mas com o propósito de as separar, pois estavam a tentar desonrar a Deus. Mas agora Deus veio e repousou neste lugar com um vento poderoso e estrondoso, e lhes deu línguas de fogo e os reuniu. É um momento redentor, um pequeno e marcante momento ali, e notamos que o cenáculo estava cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo concede uma autoridade tremenda àqueles que o receberam. Vamos ler sobre isso mais adiante, a respeito de Estevão. Quando observamos os mártires, até mesmo os dos dias de hoje, como conseguem suportar até o fim? Certo? Seria egoísta da parte deles tentar abandonar o cristianismo no fim, quando a perseguição atinge? Então, o que é? Quando a perseguição e a provação chegam, que as pessoas conseguem suportar até o fim, mesmo até a morte? Como isso é sequer possível? Porque o Espírito Santo dá grande poder. O que aconteceu no Pentecostes não foi apenas uma experiência de ontem. O Espírito vindo e habitando nos crentes não foi apenas uma marca na história, como eu disse antes, mas é para agora, e todos nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Atos 4, 7 e 8 diz: E pondo-os no meio, perguntaram: Com que poder ou em que nome fizestes isto? O Sinédrio está questionando Pedro. E Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: líderes do povo e anciãos. E assim, quando olhamos para a história de Pedro, é muito interessante porque apenas algumas semanas antes, Pedro estava negando Jesus 3 vezes. E então, se notarem, há algo estranho que acontece na história. Porque depois que ele nega Jesus 3 vezes, quando Jesus ressuscita e aparece às pessoas, ele realmente aparece a Pedro. Jesus e Pedro vão à praia e tomam o café da manhã juntos. E nesta praia, Jesus diz a Pedro: Olha, é assim que vais morrer por mim. Ele lhe diz exatamente como vai morrer. Eu odiaria saber exatamente como morreria, pois anteciparia, ficaria preocupado. Mas a razão pela qual Jesus lhe diz como vai morrer é porque está a dizer-lhe que ele vai perseverar até o fim. Pedro estava tão preocupado se ele aguentaria até o fim, tipo, não, Jesus, eu estarei contigo até o fim. Depois ele nega Jesus 3 vezes, então ele provavelmente está se culpando e Jesus lhe diz como ele vai morrer para lhe mostrar que ele vai aguentar até o fim. Mas qual é o poder pelo qual ele aguenta até o fim? O Espírito Santo. Então, quando Pedro diz em Atos 4, quando diz que ele está cheio do Espírito Santo, essa é a sua força. É o poder dele que o está a ajudar a superar isso. O Espírito Santo está perto e junto de nós. A sua proximidade conosco é inimaginável. Ele está mais perto que o fôlego nos nossos pulmões. Ele está mais perto do que a nossa própria pele. Ele está mais perto do que o sangue que corre no nosso corpo. João capítulo 20 diz: Jesus disse a eles: A paz esteja com vocês. Yods. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. E ele está enviando todos os discípulos. E está escrito: Quando disse isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se perdoardes os pecados de alguém, ser-lhes-ão perdoados. Se os retiverdes, retidos ficarão. Jesus sopra o Espírito Santo sobre eles, e eles recebem o Espírito Santo. E o Espírito Santo está sobre eles, mais perto do que a própria pele. E se olharmos para Êxodo 33 e Atos 6, podemos ver o resultado e a manifestação do Espírito de Deus. Muitos de vocês podem ser assim, a algo especial. Talvez nem precisem falar de Jesus para alguém, porque eles sabem que há algo diferente em vocês. Em Êxodo 33, Moisés dizia: Deus, mostra-me teu rosto. E Deus: Irmão, morreria se eu te mostrasse, mas te mostrarei minhas costas. Mas ainda terei que cobrir seu rosto com a mão enquanto te mostro minhas costas. Mostra-lhe as costas, ele vê a glória de Deus, e ao descer da montanha, a glória havia transformado tanto seu rosto que doía nas pessoas olhá-lo. Tiveram que colocar um saco na cabeça dele. E em Atos 6, as pessoas que estavam interrogando Estevão, o Sinédrio, disseram que o rosto dele era como o de um anjo. Queremos que a presença do Espírito Santo esteja escorrendo de nós. É esse óleo que está escorrendo de nós. E quando você joga óleo sobre o fogo, faz com que ele rompa em muito mais chamas.
Então o Paralyser, o poder do Espírito Santo quando vem sobre nós, pode convencer as pessoas sem que digamos uma só palavra sobre Jesus e faz as pessoas notarem que, ok, tem algo diferente nesse cara. Não sei no que crê ou quem é, mas não sinto vontade de usar drogas ou beber perto dele. Ou não quero fazer piadas sujas perto dele porque tem algo diferente nele e sinto que o desonraria, mas não sei o que é. Tem algo diferente. O Espírito Santo, quando ele está transbordando de você, é contagioso, vai afetar as pessoas, quer você fale de Jesus ou não. O Espírito Santo também nunca para de trabalhar. Em Atos 10, Pedro tem um sonho e o Senhor o visita em um sonho e diz: Eis que há 3 pessoas te procurando, vá visitá-las e não duvide disso. O que Pedro faz? Ele se levanta e vai visitá-las. O Senhor fala com ele em um sonho, e podemos ver isso se manifestando ativamente hoje em dia. Nós estamos cientes da situação que se desenrola em Gaza, da problemática entre a Palestina e Israel. Mais de 200 muçulmanos sonharam o mesmo com o homem de branco. Como é que dizemos que o Espírito Santo não está agindo hoje, quando, mais de 200 muçulmanos têm exatamente o mesmo sonho com Jesus e acabam nascendo de novo? O Espírito Santo está agindo hoje por meio de sonhos, visões, sinais e grandes maravilhas. Seria uma tolice olharmos para a palavra e dizer: essas coisas só aconteciam naquela época, mas não acontecem agora. A razão de tudo isso estar na Bíblia é porque precisa se aplicar tanto às pessoas daquele tempo quanto a todos nós hoje em dia. Então, quando Jesus diz, vocês farão coisas maiores do que eu fiz com a ajuda do Espírito Santo, isso não é só para quem o ouvia. Ele fala com você e comigo. Vou acreditar nisso, me agarrar a essa verdade e seguir em frente, pois é a verdade que nos liberta e liberta as pessoas, e quando nos mantemos nela, podemos usá-la para amolecer o coração dos outros. O Espírito pode profetizar hoje? Isto é grandioso. O Espírito Santo está profundamente preocupado com a sua vida, com os seus passos e com o caminho em que você está e quer estar envolvido. Em Atos 11, vemos: naqueles dias, profetas desceram de Jerusalém para Antioquia, e um deles, chamado Ágabo, levantou-se e predisse pelo Espírito que haveria uma grande fome sobre todo o mundo. Então, os discípulos determinaram, cada um segundo a sua capacidade, enviar ajuda aos irmãos. Isso é poderoso. O Espírito Santo, através deste homem, profetiza que algo vai acontecer porque o Espírito Santo está perto de nós. Ele está sobre nós, está em nós e está preocupado com a sua vida. E então, se você quer saber que passos dar, que coisas fazer, devo tomar esta decisão ou fazer isto? Devo ir para cá? Devo virar à esquerda ou à direita? Pergunte ao Espírito Santo e deixe-o guiá-lo porque ele se importa com você. Não estou brincando. Pergunte ao Espírito Santo se deve virar à esquerda ou à direita num sinal de pare, porque se você virar à esquerda e ele te disse para virar à direita, pode haver perigo no caminho que você acabou de tomar. O Espírito Santo se importa tanto com você. Ele tem os melhores interesses para você. Por que não o ouviríamos? E precisamos do Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo. Não podemos fazer isso sozinhos. Como tem funcionado fazer as coisas por si mesmo. Não funcionou. Por isso precisamos do Espírito Santo. Foi vital para Jesus Cristo. Cristo nasceu do Espírito, ungido com o Espírito. Ele expulsava os demônios pelo Espírito, ele realizava milagres pelo Espírito. Tudo o que ele fez foi pelo Espírito, e Hebreus 9,14 diz: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servir ao Deus vivo. Foi pelo poder do Espírito que Cristo entregou a sua vida aos soldados romanos, que Cristo entregou a sua vida na cruz. Então, se o mesmo Espírito foi essencial para a obra terrena de Jesus Cristo, então esse mesmo Espírito é essencial para as nossas vidas no dia a dia. Nós precisamos de Jesus. Nossa experiência de salvação é baseada em Cristo, na cruz e na nossa confissão, mas como recebemos a regeneração, como nascemos de novo, como o nosso Espírito nasce de novo, é através do poder do Espírito Santo. Agora, há 2 pontos sobre o Espírito Santo que quero abordar. São entristecer o Espírito Santo e apagar o Espírito Santo. Agora, entristecer e apagar o Espírito Santo são coisas diferentes. Ao apagar, quando 1 Tessalonicenses 5,19 diz, não apaguem o Espírito. E então, Efésios 4,30 diz, e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, pelo qual vocês foram selados para o dia da redenção. Agora, temos que ver a diferença entre esses dois. Extinguir, a Bíblia usa este termo extinguir também em Marcos 9, versículo 44, num sentido de como se apaga o fogo de algo. Extinguir algo, portanto, seria o mesmo que apagar um fogo. E a carta de Paulo em 1 Tessalonicenses estava no contexto de pessoas vivendo uma vida santa. Então Paulo, ao alertá-los para não apagarem o Espírito, está dizendo, se você não está andando pelo Espírito, você está apagando o Espírito. Apagar o Espírito seria apagar o fogo do que o Espírito Santo está fazendo na sua vida ou na vida de outra pessoa. Então, não só você pode apagar o espírito da obra que ele está fazendo na sua vida, mas também pode apagar a obra que o Espírito Santo está realizando na vida de outra pessoa. E depois, entristecer o espírito. Entristecer o espírito seria deixar o Espírito Santo triste ou fazer algo oposto ao que o Espírito de Deus deseja.
E assim, o contexto daquela passagem em Efésios 4 está falando sobre a ira. Assim, vemos a relação entre entristecer o espírito e o pecado. Quando pecamos, quando nos afastamos dos desejos de Deus, entristecemos o espírito. Ambas essas coisas, apagar e entristecer o espírito, ocorrem como resultado de um estilo de vida egocêntrico que nos coloca acima de Deus. E ambas essas coisas, na verdade, incluem práticas pecaminosas. E este seria o caminho de quem não vive para Jesus, mas ainda podemos cair em tentação. Não é garantido, é uma escolha se pecarmos. Se pecarmos, podemos estar entristecendo o Espírito Santo. A última coisa que queremos falar sobre ele é o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é quando o Espírito Santo te envolve no seu poder. Quando você é salvo, o Espírito Santo vem habitar em você, e esse selo é a garantia da sua salvação. Mas o Espírito Santo pode vir sobre você para outras pessoas, sinais, milagres e maravilhas. E eu quero uma nova unção todos os dias. Minha oração toda manhã, antes dos meus pés tocarem o chão, é: Deus, enche-me, batiza-me no teu Espírito, deixa-me andar em ousadia. Deixe-me andar com ousadia. Assim vemos que em Mateus 3,11, João Batista diz: Eu vos batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Precisamos desse fogo em nossa vida. Precisamos do batismo do Espírito em nossa vida. Torna a vida mais fácil quando temos o batismo do Espírito Santo em nossa vida. Atos 1,8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia, até os confins da terra. O poder do Espírito Santo virá sobre nós e seremos suas testemunhas. Atos 4, Erasure. Tendo eles orado, o lugar em que estavam reunidos tremeu, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus com ousadia. Assim, sabemos que quando somos batizados com o Espírito Santo, a ousadia vem com ele. Então, quando olhamos para as vidas de Estevão e Pedro, a razão pela qual eles tiveram ousadia foi por causa daquele batismo do Espírito Santo. E se você olhar para a vida de Jesus, Jesus não fez nenhum ministério até que o Espírito Santo tivesse vindo sobre ele. Só foi depois que ele foi batizado. Ele foi batizado. Quando ele mergulha na água, quando ele sobe, diz que o Espírito Santo repousou sobre ele como uma pomba. O Espírito Santo vem sobre ele. Então, o ministério dele começa. Precisamos do batismo do Espírito Santo. Precisamos disso. Por que não quereríamos ser revestidos do poder de Deus? Por que não quereríamos usar sinais, milagres e maravilhas para abrandar o coração das pessoas? Por que não quereríamos viver nisso? E é interessante, há outro tópico nisso, mas olhamos hoje e vou reconhecer algo aqui. É possível encontrar teatralidade em qualquer coisa. É possível encontrar teatralidade na igreja. É possível encontrar teatralidade no cristianismo. Mas a gente fica meio receoso quando as pessoas caem no chão no momento em que o Espírito Santo desce sobre elas. Vemos pessoas caindo no chão e tendo reações malucas, tendo convulsões e coisas desse tipo, e você fica pensando, o que é que está acontecendo aqui? Mas tem uma coisa, quando olhamos para Levítico 9, há uma história em que Moisés e Arão estão construindo um altar diante do Senhor e toda a nação de Israel está presente. A nação inteira de Israel está com Moisés e Arão. Assim que assentam a última pedra, o último tijolo deste altar, o fogo de Deus o atinge, o Espírito Santo desce sobre o altar e bum, toda a nação de Israel cai com o rosto em terra. Quando olhamos para Êxodo 33 com Moisés, vemos que ele diz: Deus, me mostra o teu rosto. E ele diz: cara, se eu fizesse isso, você morreria. E olhamos para o cenáculo quando o Espírito Santo encheu o lugar. Todos eles estavam caídos no chão. E então, por que é que nós achamos que é estranho quando as pessoas caem no chão? Por que é que seria estranho ou ilógico dizer que as pessoas podem ter uma reação física diante da glória de Deus? Não é nada ilógico. Eu até dou risada quando as pessoas dizem: se eu estivesse na mesma sala que Jesus, eu correria logo para os braços dele. Eu só lhe daria um abraço, pois ele é tão incrível e amoroso. Ele é, mas também é santo. Você provavelmente cairia de bruços, choraria e o adoraria antes de abraçá-lo. Então por que achamos ilógico que as pessoas caiam no chão e tenham suas experiências? E eu, pessoalmente, quero ser a última pessoa a dizer que algo não é um ato de Deus. Eu só quero ser a última pessoa a acusar algo de não ser um ato de Deus. Quero acreditar no melhor de alguém, e se temos o Espírito Santo em nós, e as pessoas têm, então devemos crer no melhor do Espírito Santo nelas. E a última coisa que quero falar, não tenho escrito nas minhas anotações, é a blasfêmia do Espírito Santo. Nós esquecemos da blasfêmia do Espírito Santo, e muitas pessoas estão confusas, muitas pessoas estão preocupadas. Ai meu Deus, cometi a blasfêmia do Espírito Santo. A blasfêmia do Espírito Santo é o único pecado imperdoável. Então as pessoas se preocupam, tipo: cometi a blasfêmia contra o Espírito Santo? Posso te dar conforto agora. Se você está preocupado que cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo, não cometeu, porque não estaria preocupado que blasfemou contra o Espírito Santo se o tivesse feito.
Se você está preocupado que cometeu o pecado imperdoável, não o fez. Deixe-me dar-lhe algum conforto sobre isso. Ora, a blasfêmia contra o Espírito Santo seria o Espírito Santo trabalhando na sua vida, no seu coração, a vida toda, e você o ignora até morrer. A blasfêmia contra o Espírito Santo seria ignorar a obra do Espírito no seu coração por toda a sua vida. Assim, ao morrer, você nunca recebe o Espírito Santo. Ele está agindo, ele está tocando o seu coração, ele faz isso. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas se tem medo de tê-la cometido, você não cometeu. E, para terminar este podcast, quero orar para que o Espírito Santo aguce em suas vidas, para guiar vocês em suas palavras, guiar vocês quando leem a Bíblia, e quero orar por um novo batismo do Espírito Santo sobre a vida de vocês, para que ele lhes dê sinais, milagres e prodígios e ousadia em suas vidas para equipar vocês. O ajudador está equipando os santos hoje. Que o Espírito Santo equipe vocês. Jesus, obrigado pelas pessoas do outro lado da tela. Espírito Santo, oro agora para que quem estiver assistindo ou ouvindo isso, pedimos um novo batismo do Espírito Santo. Que a sua presença venha sobre vocês. Que a tua presença venha sobre todos que estão assistindo ou ouvindo isso. Que o Espírito Santo batize com fogo quem estiver assistindo ou ouvindo isso, Deus. Nós apenas oramos por um aguçar da voz do Espírito Santo em suas vidas. Deus, oramos para que o Espírito Santo ensine a tua palavra às pessoas, Deus. Ensina a tua palavra às pessoas através do poder do teu Espírito Santo. Deus, nós te amamos. Agradecemos-te por um aumento dos dons do Espírito em nossa vida. Espírito Santo, batismo renovado em nome de Jesus. Amém. Pessoal, muito obrigado por ouvirem este podcast. Se gostaram, se inscrevam no YouTube, nos sigam no Instagram, Bryce Craft Podcast. Estamos no Spotify, Apple Music, Apple. Pessoal, amamos vocês. Obrigado por acompanharem nosso ministério. Não sei quando este podcast vai sair, mas acho que quando sair estaremos no Mardi Gras ou já teremos passado o Mardi Gras. Estamos fazendo evangelismo de rua no Mardi Gras. Pessoal, se quiserem ver vídeos de evangelismo de rua e vlogs cristãos do dia a dia, vão para o nosso canal principal, Bryce Croft. Pessoal, amo vocês e comentem aqui embaixo. Comente aqui embaixo se você foi tocado pelo Espírito Santo ao ouvir isso, se o Espírito Santo falou com você. Comente abaixo e nos conte como ele tem te encontrado. Amo vocês, pessoal. Até antes, por cima,